Quero te convidar a abrir no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, por gentileza. Hebreus, capítulo de número 9. Enquanto isso, faço convite, estendo também convite aos homens para participar do próximo evangelista, hein? Evangelismo, homens. Faltou gente lá ontem para fazer volume lá nas ruas, né? E assim, eu sei que tem muitos aí que tem uma timidez, e a gente respeita você, a gente entende. Então tem uma dica para você: você se enfia no meio da galera ali, ó. Entendeu? Você fica no meio da massa ali, que a timidez vai embora. Quando você vê, você está lá na frente. Ó, vou falar um negócio aqui. Eu e o pastor Jefferson estávamos meio intimidados no começo. O pastor estava menos que eu, estava mais. Aí eu estava meio que pro fundo lá. Os homens, quem estava aí percebeu, eu estava meio pro fundo e tal, né? Daqui a pouco eu já estava no meio. Ei, você aí do lado. Daqui a pouquinho eu vi o pastor Jefferson lá na frente, puxando a marcha. Dali a pouquinho ele virou para mim: não, o pastor Carlos é bom também. É eu mesmo, dá aqui esse negócio aqui, ó. Irmão, e é gostoso, sabe por quê? Porque é na autoridade do Espírito Santo de Deus. É no poder do Espírito. Pastor Everton escapou ontem, mas na próxima, né, pastor? Ele já vai puxar também. O bicho, né, vem aqui, brada forte, né? Vai bradar lá também na rua, né? Glória a Deus. Irmãos, é divertido demais. Além da bênção que é muito divertido, a comunhão com os irmãos. Então, eu sei que muitos aí acabaram escapulindo aí por timidez aí. Na próxima, você vai ter essa oportunidade de começar ali no meio, daqui a pouco você está lá na frente. Sentado mesmo, vamos ler o texto. Eu fiz aqui algum apanhado do capítulo 9. A leitura é um pouquinho extensa, por isso eu pedi para permanecer sentado. O versículo 1 diz assim, capítulo 9 de Hebreus: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Agora você pula para o versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Verso 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros o santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança.
vai agora para o verso 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. E agora, por último, para encerrarmos, vai lá para o verso 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, diga muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Fecha sua Bíblia, em nome de Jesus. Nós estávamos aqui em oração, quarta, quinta e sexta na igreja, intercedendo pela igreja, pela sua vida, pelo culto de hoje também. E nós trouxemos uma reflexão na quinta sobre o sangue. E achei bastante oportuno trazer aqui e complementar algumas coisas. Quando nós lemos esse texto aqui, querido, o escritor aos Hebreus, que não está identificado, ele está fazendo um apelo a um determinado público. A história vai dizer que pessoas do judaísmo, pessoas que conheciam e que praticavam a antiga aliança e que viviam no sistema antigo, na ordem antiga, haviam conhecido Cristo, haviam aceitado-o pela fé, mas estavam retrocedendo. Por isso você vai perceber uma preocupação no escritor. Desde o início da epístola, ele começará a destacar Cristo em relação àquilo que é bem visto e bem tido pelos judeus. Ele vai falar acerca de Moisés, que é o libertador do povo de Israel, que é um profeta que a Bíblia disse que não haveria outro como ele na antiga aliança. E vai dizer que Cristo é superior a Moisés. Ele vai trazer a figura de anjos, que são seres criados por Deus, e vai dizer que Cristo é maior, é superior aos anjos. Ele vai trazer o sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio, o sacerdócio, melhor dizendo, de Levi, o sacerdócio entregue pela lei cerimonial, e vai dizer que Cristo tem um sacerdócio superior ao de Levi, ao sacerdócio levítico, e assim por diante. Você percebe uma preocupação em trazer um povo de volta ao foco. Parece que alguém estava fora do foco e precisava colocar os olhos de volta no autor e consumador da sua fé. Me chama a atenção como este texto tão antigo também é tão atual. Como tantas coisas no mundo de hoje tiram a minha e a tua atenção do Cristo vivo. Como há tantas coisas, queridos. E nós não pregamos contra a televisão, contra o celular, contra a internet, mas nós entendemos que Satanás, o adversário das nossas almas, tem utilizado desses meios para tirar o nosso foco. Tem utilizado, sim. Temos gasto muitas vezes horas e horas em aplicativos, em Netflix, em filmes, em redes sociais, e com tantos afazeres também, com o trabalho e com o estudo, enfim, com tanta coisa que nós trazemos como justificativas para Deus. Mas a grande verdade é que são situações que estão nos tirando do foco de um chamado de servir este Deus e de anunciar as boas novas da salvação. O que me alegrava o coração no Porto Meira ontem era saber que de alguma forma eu estava sendo útil na obra da anunciação das boas novas. Porque esta é a obra e a missão da igreja: ide por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. E diz a palavra: quem crer e batizado, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então eu senti a alegria do Espírito Santo ontem, num gesto tão simples, queridos. Um gesto simples. Mas pastor Jefferson, o senhor percebeu como pessoas se emocionaram. A pastora Daniela estava filmando todo o trabalho. Queridos, na sacada eram uns rapazes lá, acho que, escutando música e tal.
eles foram até assim, ó, eles foram olhar e achei que iam xingar nós, achei que iam debochar. Não, eles levantaram as mãos para receber. Porque aonde Deus está, onde a presença do Cristo vivo está, algo vai acontecer, algo vai acontecer. Não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é nada por mim, mas é por Ele, é para a glória do nome dEle, é por amor do nome dEle que Ele usa a minha e a tua vida. E eu meditava nisso essa semana, porque o texto fala que ali foi necessário chamar o povo de volta ao foco. E é tão forte esta parte, porque relata, vai lá para o passado, onde fala do sacrifício. E hoje é noite de ceia. Sacrifício vem de uma palavra do hebraico korban, que significa aproximação. E quando você vai ler um pouco sobre teologia, você vai perceber que alguns teólogos eles classificam assim a religião cristã como a religião do açougue, porque tem muito sangue na Bíblia. Tem muito sangue no Antigo Testamento. Você vai pregar, você fala de sangue. Você vai anunciar o sacrifício, é sangue. Você olha para o passado, é sangue. Você olha ali para o futuro do que a Bíblia fala, é sangue. Só que Deus ele estabeleceu um sistema com Israel no passado. Quando você olha para a história de Israel, você percebe que quando Deus livra Israel lá do Egito, Ele precisa agora se relacionar com aquele povo, porque era um povo que estava escravizado há 400 anos ou 430 e estava lá imerso a uma cultura totalmente diferente, alheia aos princípios desse Deus. E Ele agora tem que estabelecer um relacionamento. Então quando você vai estudar sobre a história de Israel, você percebe que Deus estabelece 3 tipos de lei com aquele povo: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei civil, eu vou falar primeiro da lei moral, rapidinho. A lei moral diz respeito aos 10 mandamentos que Deus escreveu nas tábuas de pedra. Fala dos 10 mandamentos e mais, mas que nós cumprimos até hoje, ela não foi abolida. Cristo disse: eu vim cumprir a lei e não revogá-la. Isso fala da lei moral. A lei que estabelece os 10 mandamentos e que é justo diante de Deus. Ah, pastor, mas nós não guardamos o sábado, então nós infringimos a lei moral. Não, nós não guardamos o sábado porque o sábado era um dia de descanso para Israel. E depois, quando veio a nova aliança, nós descobrimos que o sábado não era apenas um dia, mas o sábado se tornou uma pessoa. E essa pessoa um dia chegou e disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aí vem o apóstolo Paulo em Romanos 14 e diz que tem alguns que fazem divisão, separação de dias para o Senhor, e outros não, todo dia é dia do Senhor. E aí Paulo falou: eu não vou fazer polêmica em relação a isso. Então, quando nós descansamos no Senhor, nós estamos debaixo da aliança de Cristo, nós estamos debaixo das promessas, e na aliança e na nova ordem, e dentro daquilo que Ele ofereceu para nós, já o confessamos, nós estamos descansando nesse descanso que não é temporal, mas é atemporal, é eterno. Esta é a lei moral. A lei cerimonial trata desses sacrifícios. O pecado, disse o texto, que ele tem que ser remido com sangue. Disse o texto que não há remissão de pecados sem sangue. É por isso que lá na antiga aliança era necessário adquirir um animal. Quem tinha mais posse, um animal maior. Quem tinha menos posse, um animal menor. Podia ser até uma rolinha em algumas situações. E até grãos, quem tinha menos condições ainda. Mas aqui este sacrifício era levado, esse animal sem defeito, para o sacerdote, que ali haveria ali um ritual. O ofertante ia impor a mão sobre o animal, no símbolo de transferir o pecado. Ele ia confessar ao sacerdote o seu pecado, e o sacerdote então iria oferecer esse sacrifício. E esse sacrifício subia como cheiro suave, porque ele cobria, diz a Bíblia, ele cobria o pecado. O pecado era coberto. Toda vez que havia sacrifício, o pecado era coberto. E no dia da expiação, eu estou falando da cerimônia de Israel, no dia da expiação, uma vez ao ano, somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar mais íntimo do templo, chamado Santo dos Santos.
E somente ele poderia entrar e aspergir o sangue lá da expiação por toda a nação, lá dentro, para então cobrir os pecados. E nesse sistema os pecados eles eram cobertos da ira de Deus. Mas disse Paulo quando escreveu aos Romanos que estes pecados eles precisavam ser remidos. Eles estavam debaixo de uma paciência de Deus. Era um sistema bom, se você analisar, mas não era suficiente, pois não atingia o interior dos adoradores, não atingia o interior do homem e da mulher que queria se aproximar de Deus. O pecado separava e separa o homem de Deus. O sacrifício, o sangue, aproximava o homem de Deus. Deus estabeleceu esta forma de relacionamento. Quer se aproximar é através do sacrifício, é através da consciência, que tem que confessar o pecado, e que tem que entregar algo, que tem que sacrificar, e esse sangue vai cobrindo. Esse sistema era para atingir também, era para que o ofertante pudesse trazer consciência, que era necessário um arrependimento, era necessário uma mudança, mas esse sistema não conseguia atingir o interior do homem, não conseguia. Disse o texto que nós lemos, era aparente, era cerimonial, tornava impuro cerimonialmente falando, porque era apenas um ritual. Só que Deus, desde antes da fundação do mundo, diz a palavra, desde antes da fundação do mundo, Deus ele prepara um sistema melhor, capaz de substituir esse sistema que não atinge o alvo. Porque o sistema era exterior e Deus queria atingir por dentro. A inclinação da maldade do ser humano continuava dentro. E aí Deus, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, Ele preparou um sistema melhor. E Ele anunciou que esta mudança viria. De que jeito que Ele anunciou? Ele começou a ir nos profetas, pastor. E de repente, em um certo momento da história de Israel, um profeta se levanta e ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Deus começa então agora a anunciar e o povo daquele tempo talvez não entende, mas Deus está profetizando. Há um sistema que vai substituir e vai entrar, não vai ficar apenas por fora na aparência, não. Ele vai ter poder de adentrar no ser humano e trazer a transformação necessária. E agora Ele está dizendo para este povo, para estas pessoas, que o sacrifício que era feito vez após vez não resolvia. Era igual o remédio que você toma todas as vezes que você fica gripado. Eu ainda falei isso daqui quinta-feira. Se fosse um remédio 100% eficaz, você tomava ele uma vez só e não precisava mais tomar. Mas ele não tem eficácia, você fica gripado novamente e você toma ele novamente. Agora Ele está explicando para esse povo: ei, vocês precisam entender uma coisa. O sacrifício no passado, ele não atingia a mente, ele não atingia, não purificava as obras mortas. Mas agora se levantou nesse tempo, não num tabernáculo feito por mãos humanas, como o de Moisés, mas agora num tabernáculo celestial, aonde tudo que está aqui embaixo é réplica do que está lá em cima. Ele entrou agora porque a exigência era o quê? Era um sacrifício, era um sangue puro, de um animal puro. E disse João que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vai dizer em Romanos que Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Havia uma paciência de Deus, havia uma dívida a ser paga, havia uma situação mal resolvida com Deus. Só que quando se levanta agora
Este que é puro, este que é santo, este que é maravilhoso, Ele por si, por amor, diz a palavra, Ele se entrega, Ele é entregue por nós, Ele é entregue, aquela morte, aquele sangue que nós deveríamos oferecer e que o animal nos representava, agora de uma vez por toda, esse sacrifício é aperfeiçoado, porque alguém que não devia, ele deixa a sua glória, ele se faz homem, ele caminha nesta terra e ele se entrega numa cruz para verter o seu sangue carmesim e poderoso para livrar a minha e a sua vida do pecado. E disse a palavra que esse sangue agora, da nova e eterna aliança, da nova ordem, ele é capaz, escute isso, além de nos dar a remissão dos pecados, ele é capaz de trabalhar na nossa mente, na nossa consciência, trazendo purificação das obras mortas. Ei, se eu e você nós estamos em Cristo, e se de fato nós nascemos de novo no Espírito, e se nós estamos confessando esse Deus, diz a palavra que nós temos que andar como Ele andou, diz a palavra que nós temos que ter o perfume dEle nas nossas vidas, diz a palavra que nós temos que ser imitador deste Cristo. E se nós temos ainda obras mortas dentro de nós, e se a nossa mente é morta, e se os nossos atos são mortos, então nós não estamos ainda de acordo no padrão deste que se entregou por nós. E disse a palavra que pelo poder do Espírito Santo agora, esta nova aliança, para aqueles que estão debaixo, para aqueles que são marcados por esse sangue, recebem o poder de Deus, porque nós não somos capazes de resistir ao pecado por nós mesmos, mas agora a nossa tendência, ela é subjugada a Deus pelo poder de Deus que habita em nós pela pessoa bendita do Espírito Santo. E Ele está dizendo, você precisa viver com o poder deste sangue na sua vida, para que a tua mente seja ressuscitada ou revivida na presença desse Deus. Você sabe o que o sangue de Jesus ele fez por mim e por você? Eu e você, nós éramos pecadores. Eu e você fizemos coisas que talvez temos vergonha até de lembrar. Talvez fizemos coisas que temos vergonha de falar, porque nós estávamos aí fora, sendo regido por aquele que é, diz a palavra, o líder desse sistema que está aí fora. O mundo não é dele. A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, mas o mundo, a criação é de Deus. Mas ele está dominando esse sistema, de norte a sul, de leste a oeste. Nós estávamos aprisionados, diz a Bíblia, éramos prisioneiros. Só que o sangue agora desse Cristo disse que naquela cruz, quando aquele sangue verteu, havia um escrito de dívida contra nós. Sabe o que é isso? Havia uma lista do adversário. Olha, ele é adúltero, ele é prostituto, ele é viciado, ele é estourado, ele é idólatra, ela é isso, ela é aquilo. Havia uma dívida, havia uma lista contra nós de acusações, porque o Satanás, o diabo, ele é o nosso acusador. Mas diz a palavra que o Senhor Jesus, o sacrifício perfeito, puro, feito uma só vez, de uma só vez, ele vai agora e crava na cruz esta dívida, este escrito de dívida, e ele diz agora que nós estamos debaixo deste pagamento. Quando nós chegamos a ele com fé e com confiança, as nossas dívidas estão pagas, sanadas pelo sangue que verteu na cruz do Calvário. Há um pagamento que foi feito. Há um pagamento. Mas eu não consigo, pastor Carlos, perdoar o que eu fiz. Ei, se ele te perdoou, irmão, quem é você para não se perdoar? Tira essas obras mortas da sua mente. Eu digo isso até os nossos irmãos da penitenciária que nos ouvem. Eles estão lá porque estão pagando uma consequência do que fizeram, transgrediram a lei do homem. Estão lá com uma consequência do seu ato. Foram condenados na justiça humana. Porém, a palavra de Deus não está presa para que não possa entrar naquele lugar. E se alguém aí dentro da penitenciária ouviu a mensagem da cruz, se arrependeu, pediu perdão,
já foi perdoado, e Deus remove a culpa do pecado da sua vida hoje. Quem pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Se você está aí dentro, irmão, você vai cumprir a sua pena, mas se você passou pelo sangue, você já está perdoado. Ele já tirou a culpa do pecado. A consequência você ainda tem. Vai terminar um dia, mas a culpa do pecado já foi embora, porque aquele que perdoa pecados chegou aí dentro da penitenciária. O sangue redime, perdoa. O sangue limpa as nossas obras mortas, a nossa consciência ferida, manchada. O sangue nos oferece, diz o texto, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, não são de todos. E aqui eu chamo a tua atenção, igreja. Hoje é um culto de ceia, é um culto de reflexão. Nós vamos participar do corpo e do sangue. E a Bíblia está dizendo, Ele veio, Ele fez o que fez para tirar os pecados de muitos. E quando eu vejo muitos, e quando eu leio muitos, eu não leio todos. Você sabe por quê? Porque nem todos aceitam o sacrifício feito na cruz do Calvário. Da mesma forma que pessoas aplaudiram, choraram ontem, ergueram as suas mãos, existem aqueles que torceram o nariz e que deram as costas. Quem é que estava comigo? O João Gali. Lembra que falamos, né? Estávamos chegando em uma casa e nós vimos a cena muito clara de um senhor que, quando viu o pelotão chegando, ele virou as costas e foi saindo. E eu mostrei para o Gali ali, Gali, fugiu. E o Gali falou assim, não pastor, ele virou as costas, é pior. Ele perdeu a bênção. Quando eu olho para isso, irmãos, é com muita seriedade que nós temos que enfrentar. Paulo vai dizer aos filipenses que a fé não é de todos. Jesus, ele quando pregava, ele dizia para a multidão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em um discurso, em uma palestra ou uma pregação, um sermão mais duro, a multidão foi embora, não gostou do que ele anunciava. Talvez ali ele não anunciou a bênção material, ele não anunciou nada, mas talvez ele deu uma de João Batista e começou a chamar carinhosamente o povo de raça de víboras, talvez. Talvez ele começou a expor o pecado, e nós não gostamos quando o Senhor coloca o espelho diante de nós. Talvez ele começou a falar sobre o orgulho de alguém, e nós não gostamos quando falam do nosso orgulho e que querem ferir o nosso orgulho, e que como assim? Talvez ele começou a falar do que era necessário para atingir a mensagem, para entender a mensagem que ele estava pregando. Não gostaram, viraram as costas e saíram. Ele olhou para os 12 também e disse, agora é a hora. O momento é esse, vocês também não querem aproveitar e meter o pé? Aí vem aquele texto que você conhece, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde? Para onde iremos? Ei, o texto disse, assim uma única vez Cristo se sacrificou. Aí nós temos problemas aí com a teologia, né, romana, que diz que na hóstia toda a comunhão eucarística, Cristo ali é sacrificado novamente, Ele está presente e é feito sacrifício, se não estiverem errado. Não, é símbolo, porque o que Ele fez uma vez só. Ele fez uma vez só, e eu vou dizer uma coisa, aleluia, está dizendo assim, ó, para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez. Você sabia disso? Aparecerá a segunda vez. Agora, não mais para tirar pecados. Escute, irmão, isso é forte. Não mais como advogado, não mais para nos perdoar, não mais para exercer graça sobre graça. Uma graça profetizada também lá no Antigo que havia uma graça reservada. E João no capítulo 1 diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Cristo, e recebeis graça sobre graça. Ele estava dizendo, a graça chegou, mas chegará um dia que esta graça cessará. E ele está dizendo, não vem mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o
aguardam. E a pergunta que não quer calar nesta noite: você está aguardando o Senhor? O sangue de animais apenas cobria pecados, porém o sangue de Jesus Cristo perdoa o pecado. Esse sangue de Jesus, sabe por que ele continua perdoando? Porque ele jorra ainda. Ele não secou, ele não coagulou. Este sangue está sendo aspergido lá nos santos dos santos do céu. É por isso que eu e você, independente da nossa condição hoje, é dia e momento de chegarmos com confiança à mesa do Senhor, participar do corpo e participar do sangue, porque diz a palavra, aleluia, também no Hebreus 10 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. Ei, nós temos confiança hoje, irmão. Se você está triste, você tem confiança no sangue de Jesus. Se você pecou, se você está caído, hoje você vai se levantar pela confiança que há no sangue de Cristo. Se você está em crise existencial, se você está com problemas psicológicos, hoje é o dia de você exercer, aleluias, a confiança no sangue, porque disse a palavra que Ele conquistou um novo e vivo caminho pelo véu, aleluia, o seu corpo se rasgou, quando Ele expirou, diz a palavra, entregou o seu espírito, havia um véu que separava o santo dos santos, e disse a Bíblia diz que Ele era arrastado, Ele era carregado por muitos animais de tão grande e pesado e espesso que era, e disse que um mistério aconteceu, Ele foi rasgado de alto a baixo. Sabe o que é isso? É acesso livre, é confiança para entrar no Santo dos Santos. Por quem, Carlos? Pelo sangue de Jesus. Nesta noite você precisa tomar posse e consciência do poder e da autoridade que é no sangue de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Eu não sei o que você passa hoje, mas o meu Deus e o teu Deus sabe. Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe o que você está passando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o sangue é maior do que o teu problema. O sangue é purificador, é libertador, é restaurador, é salvador, é curador. O sangue, ele tem tudo que você precisa. Aleluias, deixa o Senhor fazer uma transfusão de sangue hoje. Coloque o sangue dele na sua vida espiritual e tome posse, aleluia, dos benefícios que há no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado.